Olá, meus amores. Hoje eu vou fazer outra atividade do livro Amar, Ler e Escrever com vocês. Eu iria começar essa atividade aqui, ó, que é a nossa atividade nova. Porém, alguns alunos não conseguiram retirar. Como hoje e ontem a escola esteve fechada, pelo menos a secretaria, então, eu vou passar a atividade do Amar, Ler e Escrever para vocês, tá? E amanhã nós iniciamos o nosso caderninho, tá bom? Bom, eu vou pedir para vocês abrirem o livro Amar, Ler e Escrever, que é aquele da capa roxa. Toda vez que aqui na aula online eu pedir para vocês pegarem um livro, vai ser esse, tá? É o único livro que tem com vocês. Peço que vocês abram na página 164. Então, pessoal, vocês vão abrir o livro Amar, Ler e Escrever na página 164. Voltamos para a língua portuguesa. E nós vamos fazer a atividade 2A, conhecendo outras cartas. No dia 2, eu passei para vocês uma atividade de 2 cartas, onde as 2 foram editadas e publicadas por uma revista. Uma foi escrita pelo leitor, a outra editada e publicada, e a segunda também, escrita pelo leitor, editada e publicada. E eu pedi para vocês responderem as questões da página 162 e 163. Hoje nós faremos a página 164 e 165. Nós iremos ler essas 2 cartas primeiramente. São 2 cartas diferentes, tá? Não é editada pela revista, são 2 cartas diferentes. A primeira carta, ó, ela foi escrita pelo Danilo, de 9 anos, de São Paulo. Então, vamos ler. Olá, revista Infância Querida. Amei a matéria que vocês publicaram no mês passado sobre os vários sabores de sorvete que existem no mundo. Sou apaixonado por sorvetes e quando soube que existe sabor de carvão, fiquei muito curioso em experimentar. Pena que ele só existe na China. Quem sabe um dia irei até lá só para experimentá-lo. Obrigado por essa descoberta tão especial. Um grande abraço, Danilo, 9 anos, São Paulo. Agora, a carta 2. Vista de olho no universo. Fiquei indignado ao ler a matéria publicada por vocês em 29/8/2019, que aborda o tema sobre a poluição nas praias de Pernambuco. A matéria reforça a ajuda voluntária de moradores que vivem nas proximidades das praias afetadas para auxiliarem na limpeza das mesmas, como se fosse uma ação positiva e saudável para ajudar o meio ambiente. Entendo que a atitude desses moradores foi de se mobilizarem para salvar a vida marinha, que lá ainda restava. Porém, como médico, sei que perigos envolvidos nessa ação, sem o uso de equipamentos adequados. Entrar em contato com as manchas de óleo que aparecem no litoral traz riscos à saúde, ocasionando um grande risco de contaminação, levando desde a irritação na pele até o câncer. As luvas e as galochas usadas pelos moradores não são suficientes para a proteção. Apenas indivíduos devidamente treinados e com equipamentos e revestimentos seguros podem manusear esses compostos. Isso é muito perigoso. Diante disso, a matéria publicada poderia ter alertado aos leitores sobre a importância dessa ação ser feita pelos órgãos competentes e profissionais habilitados. Eduardo, São Paulo. Então, aqui nós já sabemos por que não tinha idade dele. Vimos aqui que ele é um médico, né?
Então, iremos responder as questões. Aqui, ó, essas questões aqui são referentes à carta 1, que é a carta do Danilo, de 9 anos, que é essa carta aqui. Então, nós lemos essa carta e vamos responder a essas questões. Como a carta começa? Como a carta começa? Iremos ver aqui como que a carta começa. Segunda questão. Deixa eu abrir aqui. Como o leitor se identifica? Aí, você vai ver aqui como que é a identificação dele. Qual o assunto da carta? Para que o Danilo escreveu essa carta? Sobre o que ele falou? Quarta, qual é a opinião do leitor sobre o assunto? Sobre qual assunto, professora? Sobre o assunto de cima. Qual que é o assunto da carta? O assunto é X. Qual a opinião do leitor sobre X? Quem é o leitor? O leitor é o mesmo menino que escreveu. Lembrando que ele está escrevendo para a revista. Então, ele leu a reportagem na revista, ele é o leitor, e aí ele escreveu uma carta para a revista. Então, o leitor é o menino. Como a carta termina? Como ele termina a carta? Agora, as mesmas perguntas nós iremos responder sobre a carta 2, que é essa carta do Eduardo, de São Paulo, que é um médico. Como a carta começa? Como que ele começa a carta aqui, ó? Como o leitor se identifica? O leitor é quem escreve essa carta. Ele se identifica como? Qual a opinião do leitor? Não, qual o assunto da carta? Aí, sobre o que o médico escreveu aqui? Esse Eduardo aqui, ele é um médico, ele escreveu sobre o quê? Qual o assunto da carta? Qual o motivo que ele escreveu? Para falar sobre o quê? A próxima agora. Qual a opinião do leitor sobre o assunto? Qual a opinião dele sobre o assunto que ele falou? E por último, como a carta termina? Como ele termina a carta aqui? O que ele diz no final da carta? Para acabar a carta, ele diz o quê? É isso que vocês vão responder hoje, tá bom, pessoal? Então, vocês vão responder a essas questões da página 165. Leiam as cartas com atenção, sem pressa. Presta atenção no que está sendo lido. Entenda, compreenda o que o escritor da carta quis dizer com aquilo. Compreenda o que você está lendo. Não leia por ler. Lembre sempre da dica que eu dou. Lê em voz alta. Quando você lê em voz alta, você escuta a sua voz e lê ao mesmo tempo. Então, você presta atenção 2 vezes no que está sendo lido, tá bom? Qualquer dúvida que vocês tiverem, me chama, tá? Quem não puder fazer agora no horário da manhã, não tem problema, pode me chamar mais tarde. Eu respondo, eu ajudo vocês. E amanhã a gente vai com a próxima atividade, que é a da cadernetinha, tá bom? Um beijo, até a próxima. Tchau!